Shalom, queridos. Queria te deixar uma palavra nessa noite. Eu estava lembrando de um testemunho de algo que aconteceu em uns 20 anos atrás, mais ou menos. Isso me trouxe no coração uma palavra. Me lembro do que a gente estava na igreja e nós muito pouco tempo de convertidos, mais de 20 e poucos anos atrás. E tinha um casal na igreja que tinha vindo do Rio e eles estavam passando por um processo difícil e pediram para ficar na igreja algum tempo. O pastor permitiu e nessa ocasião nós estávamos lá na igreja, eu e mais duas pessoas, todos novos convertidos, e o pastor subiu e deixou a gente sozinho com esse casal. O cara saiu e a menina ficou sozinha com a filha e de repente a menina ficou endemoniada. E a gente ficou sem saber o que fazer, ficamos meio perplexo assim, mas o pastor sabia. Ele sabia que alguma coisa ia acontecer. Já era cascudo, ele pegou e subiu, estava lá em cima, foi tomar banho, e a gente ficou naquela situação, e não dava tempo nem de subir para chamar o pastor e deixar as meninas sozinhas ali. Nós caímos dentro, começamos a orar, foi uma guerra muito, muito forte, irmão. Foi pesada, não vou ser demagogo, não. Foi difícil, foi sofrido, sabe? Foi uma experiência muito difícil. Mas nós no final conseguimos vencer, expulsamos aquele demônio ali da menina. E depois, quando o pastor desceu, eu não sou muito de deixar as coisas para depois, eu gosto de chamar logo para conversar. Chamei o pastor e perguntei por que ele tinha feito aquilo. Né? E ele falou uma coisa para mim que ficou gravado no meu coração há mais de 20 anos. Ele falou assim: ué, mas vocês dependem de mim? Vocês dependem de quem? Vocês têm a marca de Cristo, vocês dependem do Espírito Santo. Eu estando aqui ou não é fazer diferença, é o Espírito Santo que faz a diferença. Eu sei que vocês são novos na fé, mas são batalhas que vocês vão ter que enfrentar na vida. É o Espírito Santo que faz a diferença na vida de vocês. E realmente, irmão, aquilo marcou a minha vida, e é verdade. Então eu preparei uma palavra aqui e o tema essa noite é geração sem ação. Isso foi no livro de Mateus 17, tem uma palavra que fala assim, ó, a cura de um lunático. Quem conhece essa passagem? E quando chegaram, 17:14, quando chegaram à multidão, aproximou-lhe um homem, pondo-se de joelho diante dele, diante de Jesus, e disse: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E trouxe aos teus discípulos e eles não fizeram nada, não puderam curar. Forte, né? E Jesus respondendo disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco, até quando vos sofrerei? Traz o menino aqui. Repreendeu Jesus o demônio e saiu dele. Desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando de Jesus em particular, disseram: por que não podemos expulsá-lo? Jesus lhe disse: por causa da vossa pouca fé. O que eu quero... O que tem a ver esse testemunho que eu dei no começo com essa palavra? Eu separei aqui 3 pontos para não deixar uma coisa cansativa. Eu vou passar direto para esses 3 pontos. O primeiro ponto que a gente vai falar é sobre você entender o Espírito Santo, o foco do Espírito Santo. O que está acontecendo aqui? Jesus tinha subido ao monte para orar. Né? Jesus tinha vindo de Betsaida, indo para Cesareia, mas ele tinha vindo do monte, ele ficou no monte orando, e ele levou Pedro, João e Tiago. E ficaram 9 discípulos, ou seja, ele foi com 3, ficou 9 discípulos lá embaixo. Foi justamente quando aconteceu esse episódio. Os discípulos estavam lá, esse homem levou o menino para os discípulos e eles não conseguiram expulsar o demônio. Aí o que aconteceu naquela cidade ali? Aí Jesus desce. Só que quando Jesus desce, aqueles homens começam a criticar, começam a malhar, começam a escarnecer, não só dos discípulos, mas também de Jesus. Por quê? Porque naquela hora ali, eles entenderam que eles começaram a falar: ué, mas os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Vocês não têm poder para expulsar? Os escribas começaram a escarnecer dos discípulos e também escarnecer de Jesus.
né? E esse fracasso foi o combustível que os escribas usaram para poder escarnecer contra o nome de Jesus, para poder colocar o nome de Jesus lá embaixo, né? Mas o que acontece aqui? Jesus tinha vindo do monte, ele tinha acabado de orar. O que está acontecendo? Então, o que vai acontecer? Então, havia uma necessidade de uma resposta divina, porque ninguém escarnece de Deus. Escarneceram dos discípulos por causa do despreparo deles, mas ninguém escarnece de Deus. Então, Jesus pensa no seu coração, tem que dar uma resposta rápida a esses homens. Aí o que Jesus faz? Manda trazer o menino e automaticamente ele expulsa aquele demônio e cura aquele menino. Coisa que os próprios discípulos deveriam ter feito. Mas tudo bem, pula isso. Jesus vai e cura e dá uma resposta divina àqueles escribas, porque eles queriam um motivo para dizer para toda a sociedade que estava vendo, tá vendo aí, ó, eles não curam ninguém, isso aí é tudo blá blá blá. Aí Jesus vai lá e traz uma resposta. Isso por quê? Por causa da falha que houve com os 9 discípulos que ficaram ali. Então eu separei aqui 3 pontos, depois dessa resposta divina de Jesus. O primeiro ponto básico é você precisa entender que você não está no foco, tá? Você precisa entender que você está no foco, desculpa, você precisa entender que você está no foco, mesmo você não sendo o foco. Vou explicar. 17 e 16 diz assim, vamos lá. E trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. O que eu quero dizer? Você tem que entender que você está no foco, mas você não que você está no foco, mas você não é o foco. Eles foram procurar quem para curar? Eles foram procurar os discípulos. Estou querendo falar para você que está me olhando aí. A marca de Cristo está em você. Jesus disse o que? Eu subirei, mas deixarei para vós o que? O meu Espírito. E se vocês crerem coisas maiores do que eu fiz, vocês farão também. Foi por isso que Jesus ficou indignado com a atitude daqueles homens, porque eles caminhavam com Jesus todos os dias. Então a gente tem visto os milagres de Jesus todos os dias, e como é que pode deixar escarnecer? Então, ou seja, você, aquilo que eu acabei de falar, primeiro ponto, você precisa entender que você está no foco, mas você não é o foco é o Espírito Santo, mas você está no foco, é você que ele vai usar, é você que Deus quer usar. Então, assim, se você falhar, os escribas vão escarnecer do nome do Senhor. Então é necessário que esteja preparado. O segundo ponto básico aqui, a ação do Espírito Santo não depende de você, mas está em você. O Espírito Santo não depende de mim, de nós. A ação dele não depende de nós, mas ela está em nós. Olha lá, o 17, 19 e 20, o que diz? Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, em particular, disseram, por que não podemos expulsá-lo? E Jesus disse, por causa da vossa pequena fé. E Lucas vai dizer, esse demônio só sai com oração e jejum. O que eu estou querendo dizer? O Espírito Santo, ele não depende de você para fazer um milagre, mas é você que ele usa. É você que ele quer usar. Quando você cura, quando você liberta alguém, quando você cura, quando você, através da palavra de Cristo, consegue tirar alguém das garras de Satanás, toda essa libertação que você deu lá, toda essa cura que você fez lá, isso volta para você. Isso traz para você um regozijo, traz para você fortalecimento, porque quando você faz a obra e faz com excelência, pode ter certeza que com excelência ela vai voltar para você também. Ou seja, o Espírito Santo, ele não depende de você, mas ele vai te usar. Então Jesus está falando, por que você não fez o milagre? Por causa da vossa pequena fé. E também lá em Lucas, como eu falei, ele vai dizer o que? Olha, que esse demônio só sai com oração e jejum. Então é necessário, o que Jesus está querendo dizer? Vocês precisam orar mais. Vocês precisam jejuar. Essa palavra começa por mim. Vocês precisam orar mais, vocês precisam jejuar, vocês precisam estar preparados, porque vocês são soldados de Cristo. As pessoas vão olhar para você e vão esperar o milagre acontecer através de você. O milagre não acontece por causa do templo, acontece por causa de nós. Porque nós estamos no templo, nós somos o templo do Espírito Santo, então é através de nós que o milagre acontece. Então é necessário que a gente se prepare para que a gente possa ser um soldado nessa guerra, para que os escribas não escarneçam do nome do Senhor. Amém? E o terceiro e último ponto, o centro do Evangelho já não é mais Cristo.
mais os benefícios que ele pode nos dar. Eu fiquei pensando, essa geração que a gente está vivendo é uma geração, realmente uma das gerações mais difíceis que tem, uma geração de rebeldes, uma geração de pessoas que não gostam de ser exortados, que não gostam de ser disciplinados, não aceitam disciplina, é uma geração muito difícil. Eles colocam culpa nos líderes, colocam culpa nos pastores, nos diáconos. É uma geração difícil de lidar, uma geração de rebelde, uma geração de realmente de mimimi, de gente que não quer pagar o preço, né? Por isso que aconteceu aquele, por isso que os escribas escarneceram do nome do Senhor, porque os discípulos, apesar de andarem com Jesus, não se preparavam, né? Então, uma geração muito difícil de lidar. E por outro lado, em contrapartida disso, uma geração também de sacerdotes, de líderes que já não dão mais a vida pelas ovelhas, né? Que procuram sempre o que? Vantagens e vantagens, quando o evangelho não é vantagem. Jesus não nos escolheu para levarmos vantagem. O evangelho é tudo o contrário. Aquele que quer ser maior, que seja como o menor. Aquele que quer ser o primeiro, que seja como o último. Então a liderança ainda não entendeu isso. Que ser líder, quando Jesus chamava Moisés, meu servo Moisés, Moisés era um líder. Então líder é servir. Então essa contrapartida, né, de membros com um espírito de rebeldia, com membros que não aceitam ser discipulados, não aceitam ser exortados, uma geração difícil e também uma geração de sacerdotes que não se doa mais. Então eu quero deixar essa palavra para você essa noite. Deus continua contando com você, para que você se prepare, para que você tenha a marca de Cristo, e através da sua marca que os milagres vão acontecer. O mundo precisa ver os milagres de Cristo acontecer através de nós que as coisas vão mudar. A situação da nossa vida, da nossa casa, da nossa família, da nossa igreja vai mudar através de nós, através da nossa ação com o Espírito Santo. É uma aliança. Que essa noite você possa entender que essa aliança, o Espírito Santo quer fazer uma aliança com você, porque você tem a marca de Cristo e Ele não abre mão de você. Shalom, que você possa guardar essa palavra no teu coração e entender que não existe nada impossível para o Senhor. Deus possa te abençoar.